O século XIX foi o século da expansão americana, comumente chamada de Destino Manifesto. Esse foi um movimento sociopolítico que se originou na Nova Inglaterra, e o seu principal mote era que os Estados Unidos tinham por obrigação que expandir as suas fronteiras por todo o norte do continente americano a fim de propagar o seu estilo de vida e a sua estrutura social. Nós associamos esse termo principalmente aos anos de 1840, de onde a partir da Nova Inglaterra, cada vez mais e mais colonizadores americanos avançavam para o oeste. A Guerra Mexicano-Americana ocorreu em paralelo com a anexação dos territórios mexicanos ao norte do Rio Grande, e a guerra estadunidense contra os nativos se inicia após o governo federal impor um programa de limpeza étnica. Entretanto, essa é uma forma simplista de se contar a história da expansão americana. Quando a história do Destino Manifesto é contada, ela é geralmente feita de uma maneira onde as pessoas podem pensar que essa foi apenas uma única grande expansão das fronteiras americanas, ou que o território americano já não havia sido expandido anteriormente, ou que o espírito expansionista norte-americano veio apenas da Nova Inglaterra, mas essa não é a verdade. Desde o princípio, os colonizadores que aportavam na costa da América do Norte haviam expandido seu território ao oeste. Os britânicos haviam até proibido a colonização de novas terras para manter a paz com os Cherokee, mas após a independência não havia nada que impedisse os americanos de avançarem. Logo após a fundação dos primeiros assentamentos, houveram 11 grandes expansões através da migração de colonos pelas terras da América do Norte, e uma das primeiras foi a do Apalachia. Quando os britânicos exportaram os criminosos irlandeses e escoceses ao Novo Mundo, esses não gostaram muito da ideia de ficarem presos às colônias inglesas. Então eles fugiram para onde seria mais difícil de serem pegos, onde fundaram seus assentamentos, cidades e estabeleceram as suas estruturas sociais. Essa região se tornaria futuramente os estados da Virgínia Ocidental, Kentucky e Tennessee. Assim que os britânicos partiram, houveram 3 grandes migrações para o oeste, entre 1780 e 1840. A partir da região da Nova Inglaterra, os colonizadores avançaram ao oeste, trazendo a sua estrutura social na tentativa de expandir o seu modo de vida no oeste. Os navios que traziam esses colonizadores pelos Grandes Lagos possuíam nomes como The Mayflower of the West, e eles expulsaram os Iroquois para fundar as suas colônias ao longo do norte da Pensilvânia, norte de Ohio, norte de Indiana, norte de Illinois, norte de Wisconsin e praticamente todo o estado de Michigan. Você consegue identificar por onde esses novos ingleses fundaram as suas colônias em lugares como no Vale de Ohio, devido ao nome dado às cidades fundadas ali, que muitas vezes são os mesmos nomes de cidades encontradas em Massachusetts, Connecticut e Nova York, ou até mesmo encontrados na Inglaterra, como em Bristol, Danbury, Fairfield, Greenwich, Guilford, Hartford, Litchfield, New Haven, New London e Norwalk. Os primeiros colonos dos Apalaches geralmente viviam em pequenas fazendas e conduziam seus rebanhos de porcos, ovelhas e gado de campo em campo até que o solo fosse completamente esgotado. Então eles abandonavam essa fazenda e se mudavam para o próximo pedaço de terra, e o ciclo se repetia. No início do século XIX, esses Apalaches começaram uma rápida expansão ao oeste, a partir das montanhas do Vale de Ohio até o Vale do Mississippi. Eles se espalharam e colonizaram ao sul, no norte da Geórgia, no norte do Alabama e ao norte do Mississippi. Ao norte, pelo sul de Ohio, no sul de Indiana, o sul de Illinois, e no oeste começaram por Iowa, Missouri, Kansas e Arkansas, e pelos anos de 1840 eles foram para o Texas. Já os nativos, sejam eles os Cherokee, os Chickasaw ou qualquer outro povo que estivesse por lá, foram expulsos de suas terras, e aqui nasce uma grande esfera cultural que muitos de fora chamam de Rednecks. A partir de 1810, a Europa foi um barril de pólvora que estava sempre no aguardo de uma fagulha para explodir em uma gigantesca revolução. E se havia um lugar onde essas revoluções volta e meia estavam estourando, esse lugar era a Alemanha. Entretanto, todas as revoluções que estouraram lá fracassaram, incluindo a maior de todas, a Revolução de 1848. O sistema monárquico absolutista estava profundamente enraizado na Alemanha. Sendo assim, centenas de milhares de alemães revolucionários desiludidos da Prússia até a Polônia, de Rhineland, Bavária, Tchequia e Áustria, arrumaram suas coisas e partiram para a América, iniciando esse movimento em 1820, e eles foram incentivados a fazer isso pelos próprios governos alemães, muito felizes em terem se livrado de potenciais revolucionários. Esses alemães geralmente migravam para o leste da Filadélfia, pelo oeste da Pensilvânia e ao centro de Ohio, Indiana, Michigan, Illinois, Minnesota e Wisconsin. Eles trouxeram com si a sua própria estrutura social semi-independente, pequenas fazendas e negócios familiares.
e criaram a fundação cultural daquilo que se tornaria o meio oeste americano. Você consegue enxergar o impacto dessas 3 primeiras migrações ao oeste na política de hoje em dia. Na costa dos Grandes Lagos, majoritariamente colonizado por pessoas da Nova Inglaterra, que tendem a votar em democratas, ao sul nos territórios colonizados pelos Appalachians, que tendem a votar mais em republicanos, e nos territórios colonizados pelos alemães, que podem votar em ambos. E é isso que transforma esses locais em estados decisivos. Em 1810, os donos de escravos do sul perceberam que tinham um grande problema. Eles estavam ficando sem terras disponíveis para expandir as suas plantations. Os políticos da Nova Inglaterra constantemente barravam qualquer tentativa dos estados do sul em expandir a escravidão para o oeste, mas a partir de 1820 eles ganharam poder político para fazer essa expansão. Em 1829, o presidente eleito Andrew Jackson era simpático à causa sulista. Os Cherokee, Creek e Choctaw foram expulsos de suas terras após a aprovação do Indian Removal Act de 1830, que serviu para abrir o caminho para as plantations escravistas na Geórgia, Alabama, Flórida e Mississippi. Quando os donos de escravos expandiram para a Louisiana, eles encontraram algo que os deixaram enjoados. As cidades coloniais francesas tinham mais de 50% da sua população negra livre, um local onde um homem negro livre poderia escalar a hierarquia social e onde casamentos interraciais nunca foram ilegais e era uma prática amplamente realizada, e deste ponto em diante os escravistas impuseram seu modo de vida sobre esses franceses. E o que foi visto nessa expansão sulista para o oeste foi que a expansão para o oeste não foi apenas a remoção dos nativos americanos, mas também a remoção e imposição do seu novo modelo de sociedade sobre as outras sociedades coloniais europeias. E com a expansão dos estados sulistas, chegamos ao ano de 1840, onde o senso comum afirma que a era do Destino Manifesto começou. E como você claramente percebeu, a expansão ao oeste já havia começado mais de meio século antes de 1840, mesmo sob o jugo colonial britânico. E o mais importante, eu deixei de fora a primeira expansão colonial, aquela que é ignorada, negligenciada ou até mesmo esquecida na história da América do Norte, a espanhola e posteriormente mexicana expansão ao norte. Os colonos espanhóis se assentaram da Califórnia ao Texas e desenvolveram uma cultura distinta décadas antes da expansão americana. O ano de 1776 é comumente lembrado como o ano do início da Revolução Americana, mas não podemos esquecer que aquele ano de 1776 foi o ano em que os espanhóis fundaram São Francisco, e essa provavelmente é uma das principais razões pelo motivo do ano de 1840 ser tão significante para aquilo que os americanos chamam de Destino Manifesto, porque ele colidiu com o destino de um outro alguém. É claro que as expansões anteriores haviam colidido com o destino de muitas outras pessoas, dos Cherokee, Iroquois, Creek e Choctaw, e muitos outros. Essas pessoas foram definidas como selvagens, de que não eram dignos da terra em que viviam, definidos por aqueles que chegaram e tomaram as terras deles. Mas a oeste de Oklahoma e do rio Sabine, existia outra nação europeia com sua própria cultura, uma nação que havia se expandido ao norte. Ela tomou as terras dos Apaches, do Guahotacan, Pueblo, Navarro e dos Chumash. Uma nação que via como seu destino manifesto se expandir ao norte, construir e prosperar como uma sociedade. Expandir ao oeste agora significava enfrentar uma sociedade e um estado europeu que possuía uma visão completamente diferente de sociedade. Isso não seria apenas avançar e tomar as terras dos povos considerados inferiores, mas sim uma disputa entre estados sobre qual deles seria digno ou mais forte para possuir aquelas terras. Esse era um duelo comum ao imperialismo daquele período, quando os britânicos desafiaram os Mughals sobre o controle da Índia, ao mesmo tempo em que os franceses desafiaram os otomanos sobre o controle da África do Norte. O conflito entre o México e os Estados Unidos sobre essas terras era nada mais, nada menos que uma guerra imperialista. Entretanto, havia uma outra razão pelo ano de 1840 ser tão importante, e esse motivo está ligado à política interna desses dois países nesse período. As duas forças políticas que dominavam os Estados Unidos nesse momento eram aquelas da Nova Inglaterra ao norte, com seus aliados no meio oeste, e os estados sulistas com seus aliados nos Montes Apalaches. Essas duas facções lutavam uma contra a outra sobre a questão mais importante da época, a escravidão. Não era apenas a Nova Inglaterra se expandindo ao oeste, mas sim as duas facções ao mesmo tempo, e elas faziam isso pela mesma razão, um para formar estados livres e o outro para formar estados escravistas, para que assim um possuísse mais estados que o outro, para que fosse possível dominar a facção rival, seja para abolir a escravidão ou para fortalecer e expandir ela. Um confronto político que inevitavelmente iria explodir em uma guerra civil. E aqui no meio de todo esse
esse conflito político interno, achamos o México, e é aqui que a 9ª e 10ª grande imigração entra em cena. No norte, as pessoas do meio oeste da Nova Inglaterra migraram para o Oregon e Califórnia, com o objetivo de construir uma Nova Inglaterra da costa oeste. O povo nativo Chinook do Oregon foram os primeiros a encontrarem um homem branco e começaram a chamá-los de Bostoners, devido à quantidade de colonos vindo de lá. O nome de seus assentamentos, como Salem, em homenagem à cidade de mesmo nome em Massachusetts, ou Portland, em homenagem à cidade de mesmo nome no Maine, claramente demonstram como os primeiros colonos americanos no Oregon e da Califórnia vieram da Nova Inglaterra. Todavia, as terras reivindicadas na Califórnia precisariam de uma justificativa pela violação das reivindicações espanholas que futuramente seriam mexicanas. A justificativa encontrada pelos novos ingleses protestantes foi a de que eles estavam em guerra contra a tirania do catolicismo espanhol e estariam trazendo a verdadeira e virtuosa fé protestante para essas terras. Os primeiros colonos americanos na Califórnia haviam se convertido ao catolicismo e adotaram a cidadania mexicana, mas com o passar das décadas e cada vez mais e mais colonos da Nova Inglaterra chegando, trouxeram consigo uma grande resistência em aceitar esse tipo de coisa. Eles começaram a construir escolas públicas e igrejas protestantes. Esses colonos viviam em desobediência civil em uma região que possuía uma fraca imposição da autoridade do estado californiano, e com o passar dos anos, mais e mais era explicitado que a Califórnia queria se tornar parte dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo no Texas, os sulistas começavam a chegar, trazendo os seus escravos para tornar essa terra um estado escravista. Enquanto os grandes latifundiários, banqueiros, generais e donos de minas continuavam tramando e lutando pelo poder e riquezas do país na cidade do México, a autoridade do estado gradativamente começava a entrar em declínio. Os dois lugares onde a maior parte do controle foi perdida era a Alta Califórnia e o Texas. Os nortenhos cada vez mais viviam as suas vidas por si próprios e se importavam cada vez menos com aquilo que os políticos na cidade do México diziam para eles fazerem, especialmente depois das caravanas com suprimentos deixarem de serem enviadas ao norte a partir da capital. E o que era enviado ao norte pelo governo central era muitas vezes contraproducente para recuperar o controle, como por exemplo, os trabalhadores penais que continuavam escapando, as leis que discriminavam e expeliam minorias religiosas e grupos como os franciscanos, que foram ordenados a deixarem o país, ordem essa que o governador da Alta Califórnia se recusou a acatar, e essa ordem que nem poderia ser imposta no Texas, onde a autoridade do governo local praticamente não existia. Soldados enviados ao Texas e à Califórnia para segurar a lei e a ordem deixaram de ser pagos pela cidade do México e até deixaram de receber suprimentos básicos e rações. O resultado disso foi a de companhias inteiras desertando e batalhões inteiros vagando pelas terras, pilhando as missões, as igrejas, ranchos e cidades pelo caminho. E a cereja do bolo foi que a cidade do México aprovou uma nova lei que criaria uma barreira econômica para entrar na vida pública. Deputados deveriam ter uma renda anual de pelo menos 1.500 pesos para concorrer nas eleições. Essa é uma renda anual de $160 mil pela cotação atual. Para concorrer ao cargo de governador, era exigido uma renda mínima anual de 2 mil pesos. Esse valor corrigido pela inflação chega a $220 mil. Essas exigências asseguravam poder nas mãos da rica elite da cidade do México, eliminando qualquer participação popular na política e garantindo que o país seguiria sendo uma oligarquia autoritária. Mas no norte, essa lei foi sumariamente ignorada, porque um total de 0 pessoas vivendo no território que ia da Baía do São Francisco até a costa texana havia conseguido ganhar esse montante anualmente para concorrer ao cargo de governador, deputado, prefeito ou até mesmo vereador. No norte, ninguém obedeceu essa lei. As pessoas de fato deixaram de obedecer a maior parte das leis criadas pela cidade do México. Bom, a cidade do México e o próprio México passaram a serem vistos como uma mera obstrução nas vidas dos nortenhos. Rancheiros terranos ilegalmente guiavam suas cabeças de gado e cavalos puro sangue através da fronteira para vender nos mercados da Louisiana. Californianos contrabandeavam e vendiam seu couro ilegalmente nos mercados da fronteira dos Estados Unidos. Fazer comércio com estrangeiros era ilegal, mas ninguém se importava. O governador da Califórnia, Mariano Chico, notou que há necessidade de tornar lícito aquilo que é ilícito pela lei. Sem isso, a Califórnia não iria existir.
Ele teve que admitir que, sem quebrar as patéticas leis da Cidade do México, a economia e sociedade da Califórnia iriam simplesmente colapsar. O Texas começava gradativamente a escapar da autoridade mexicana. Deixando de lado o fato que os apaches não eram muito gentis com ninguém, o Texas cada vez mais abandonava a integração com o México. Essa integração interna é até onde uma entidade estatal consegue impor o seu controle sobre as regiões, através de infraestrutura, administração, leis e comércio. Se você é um governante, a extensão do seu poder de controlar aquele país é definido pelo quão bem você consegue acessar cada parte dessa nação. E o quão bem você consegue fazer cumprir as suas leis sobre aquele território e como o comércio interno pode ser simplificado. Os nortenhos gradativamente aumentavam as suas negociações com os americanos. As estradas regionais haviam sido completamente negligenciadas, resultando em estradas que partiam do Texas até a Louisiana possuindo uma qualidade muito superior do que aquelas que levavam à Cidade do México. A Louisiana também possuía o grande e movimentado Porto de Nova Orleans, que os nortenhos não apenas poderiam vender os seus produtos para o mundo inteiro, mas também tinham acesso ao mercado interno americano, e eles também não precisavam subornar nenhum oligarca para fazer negócios na Louisiana. O Texas gradativamente passou a fazer parte da influente esfera econômica norte-americana. Os americanos, de modo crescente, passaram a se mudar para o Texas. Em 1823, 3 mil americanos viviam lá ilegalmente, quase tanto quanto a população de nortenhos. O governo central na Cidade do México enxergou isso com bons olhos. Moses e Stephen Austin, pai e filho, haviam comprado vastas extensões de terra do governo mexicano, construiu seu rancho e, com o passar dos anos, aprendeu espanhol, conquistou a sua cidadania mexicana e encorajou vários outros americanos a fazer o mesmo que ele. A Cidade do México acreditava que esse seria o modus operandi da imigração americana para o Texas. Eles encorajaram americanos a se mudarem para o Texas, aprovaram leis que iriam obrigar esses americanos a se converterem ao catolicismo e esperavam que esses novos moradores iriam ajudar a adestrar os nortenhos e apaches e a restaurar o controle da Cidade do México no Texas. E eles estavam errados. E é aqui que os mitos começam a ser criados. A história popular conta duas versões distintas sobre o que aconteceu aqui. A primeira é que um grupo de corajosos pioneiros anglo-americanos libertaram Texas para si próprios. A outra versão conta que malignos brancos anglo-americanos roubaram Texas de seus habitantes mexicanos. As duas narrativas estão erradas, uma mais errada que a outra. Uma delas tem um escopo muito limitado e ambas simplificam muito o que realmente aconteceu. Existiam dois grupos principais de colonizadores americanos que chegaram no Texas: as populações dos Montes Apalaches, que se assentaram no norte do Texas para construir pequenas e autossuficientes comunidades, pessoas que queriam estar o mais longe possível dos governos, leis e regulações da Nova Inglaterra, e dos sulistas. E os sulistas, que se assentaram ao longo da costa texana e que tinham por objetivo expandir as suas plantations escravistas e fundar um novo estado escravagista a fim de expandir o seu poder político para combater os seus rivais da Nova Inglaterra. Contudo, a grande maioria dos novos colonos eram sulistas, e esses grupos se tornaram vizinhos dos nortenhos, mas em vez de tentar fortalecer as relações entre eles e o México, os americanos e os nortenhos encontraram um interesse em comum. Ambos desprezavam o autoritarismo do governo central e todas as tentativas de controlar as suas vidas realizadas pela Cidade do México. O desejo dos nortenhos por se libertar da tirania da Cidade do México só aumentava. Grande parte dos sulistas eram senhores de escravos, donos de plantations que acabaram falindo e haviam fugido dos credores da Louisiana e da Carolina do Sul. Eles não se preocuparam em aprender espanhol e obviamente não haviam se convertido ao catolicismo e importavam escravos, em explícita violação da lei abolicionista mexicana. Pessoas como Hayden Edwards, que quando foi lembrado do banimento da escravidão no México, declarou a República Independente da Fredonia, onde ele havia legalizado a escravidão, e o exército mexicano deportou ele para a Louisiana. Contudo, essa maré não poderia ser parada. Sendo assim, em 1830 o México baniu a imigração, mas os americanos continuaram vindo, e os nortenhos davam suporte a eles, porque com essa migração eles traziam os mercados para perto deles. Os americanos passaram a ser muito mais numerosos que os nortenhos na taxa de 10-1, mas ambos os grupos não estavam em conflito, mas sim unificados em franca oposição ao governo da Cidade do México. A perspectiva mexicana aqui, especialmente dos terranos, era frequentemente negligenciada. O conflito entre o norte e o sul continuava esquentando. Bastaria apenas uma fagulha para que tudo explodisse. E foi isso que aconteceu em 1833. Quando Santa Anna se tornou presidente do México mais uma vez em 1833, ele queria assegurar de que não iria ser removido do poder novamente. Sendo assim, ele suspendeu a Constituição mexicana e enviou todos os seus opositores para o exílio, e tomou para si o poder de todas as instituições governamentais mexicanas. Quase que instantaneamente isso causou rebeliões por todo o território mexicano.
em Correlia, Texas, Novo México e na Alta Califórnia. A Califórnia foi tão longe quanto declarar a sua independência e ameaçou que continuaria como uma nação independente até que a Constituição mexicana fosse restaurada. Os nativos do Pueblo, no Novo México, se revoltaram, tomaram Santa Fé, mataram seu governador e declararam um caçador de búfalos mestiço como seu novo governador. Santa Anna gastou os seus 2 primeiros anos do seu novo mandato marchando para o norte do México com seu exército, esmagando uma rebelião atrás da outra, com uma crescente brutalidade. Os terranos, revoltados com esse estado de constante ditadura e com as décadas anteriores de total negligência e autoritarismo e pela crescente brutalidade de Santa Anna na Guerra Civil, eles se bastaram disso. De início, eles exigiram se tornar um estado separado de Correlia, mas ainda assim continuar como parte do México. Mas o suporte para isso rapidamente se dissipou e levou os nortenhos como Juan Seguin, um amigo de Stephen Austin e Lorenzo de Zavala, a unirem forças com os colonos americanos separatistas em uma luta pela total independência do México. Durante a Batalha do Álamo, apenas 12 terranos faziam parte da força de 200 pessoas que lutaram pela independência do Texas. Lorenzo de Zavala acabou por se tornar o primeiro vice-presidente do Texas. Juan Seguin liderou os rebeldes terranos durante a Batalha de San Jacinto, batalha essa que assegurou a independência do Texas e ordenou a construção do monumento em homenagem aos mortos nessa batalha. Mas já durante a guerra, um dos primeiros mitos começou a tomar forma. Os jornais sulistas começaram a reportar que a guerra no Texas era um conflito entre os brancos anglo-americanos contra a raça inferior hispânica miscigenada e o seu governo tirânico. Stephen Austin definiu essa guerra como uma guerra de atos bárbaros e princípios despóticos, fomentada pelos vira-latas hispano-indígenas e negros contra a civilização e a raça anglo-americana. Toda essa fala é uma grande mentira. Os terranos haviam fomentado uma rebelião lado a lado com os colonos americanos, tendo como seu principal objetivo lutar contra a ditadura de Santa Anna. No instante em que a revolução acabou, os nortenhos que haviam se insurgido contra a cidade do México foram traídos. Os sulistas emigraram em massa para esse novo país independente para construir novas plantations escravistas pela costa, e os nortenhos que lá viviam perderam suas posses e foram expulsos de suas terras. Juan Seguin, que havia sido eleito prefeito de San Antônio em um Texas independente, foi enviado ao exílio após uma turba de sulistas recém-chegados terem o acusado de ser um espião mexicano. Ele retornou a essa terra anos depois após provar a sua inocência, apenas para descobrir que o Texas havia se tornado uma sociedade racialmente segregada, onde os nortenhos foram obrigados a viver nas terras localizadas ao longo do Rio Grande, e nesse momento nenhum deles tinha alguma esperança de obter representação política ou algum poder nesse novo estado. A todo momento, do dia ou da noite, meus compatriotas buscam a mim por proteção contra a hostilidade e exploração desses aventureiros. Algumas vezes, através da persuasão, eu consigo os convencer a desistir, mas outras vezes foi preciso recorrer à força. E de outra forma eu poderia ter agido, eu poderia deixá-los sozinhos, expostos ao roubo praticado por estrangeiros, que pelo fato de serem mexicanos, são tratados piores que os brutos. Um poderoso mito nasceu destes eventos. Um mito que foi aceito como fato histórico por quase um século. O conto dos corajosos pioneiros sulistas que colonizaram essa terra e a libertou da tirania latina. Uma história que exclui por completo toda a participação nortenha nessa revolução. E com o passar dos anos, nós acabamos por mudar a maneira na qual essa história era contada. Um novo contra-mito progressista havia nascido, mas de todo modo, era tão mito quanto a história anterior. Uma história de perversos donos de escravos que roubaram aquelas terras dos mexicanos. Esta é apenas uma meia-verdade, e nada pode mudar esse fato de que é só uma meia-verdade. Uma história que apresenta os nortenhos como vítimas e não dá os créditos em sua participação nessa rebelião. Uma história que não fala sobre seus sonhos e esperanças por liberdade, mas deturpa a história omitindo como aqueles sonhos e esperanças foram traídos e destruídos. Os nortenhos continuaram nos Estados Unidos. Entre o Texas e a Califórnia, após o retorno de Juan Seguin ao Texas, ele se torna um dos primeiros líderes comunitários dos terranos que viviam nos Estados Unidos. Em 1855, no Galveston Weekly Newspaper, podemos encontrar o primeiro relato histórico do linchamento de mexicanos. 11 terranos foram mortos e a justificativa por esse massacre foi a seguinte: toda a raça mexicana está se tornando uma commodity descartável. Estão se tornando extremamente baratos. Os corpos de 11 mexicanos, ao que se consta, foram encontrados enforcados ao longo de nuances, muito melhor que enterrados, pois dessa forma os lobos podem rasgar em pedaços e
então uivar chamando por mais carne fresca como essa. Linchamentos de terranos foram algo comum até o começo do século XX. As terras que eles possuíram foram tomadas, não por colonos americanos como no oeste, mas sim por grandes latifundiários, donos de escravos da Virgínia, Carolina do Sul, Geórgia e Mississippi. No sul do Texas, 1,3 milhão de acres de terra foram comprados por apenas 13 latifundiários sulistas. Esta terra era controlada anteriormente por 360 terranos, em sua grande maioria pequenos agricultores e rancheiros. Esse povo foi coagido a abandonar as suas propriedades sob ameaça de morte por parte dos sulistas. Os ranchos de Stillman, King e Kennedy são propriedades adquiridas através da coerção, fraude e ameaças de morte realizada por americanos. Caso você fosse um rancheiro terrano rico, você também seria expulso das suas terras, a não ser, é claro, que você tivesse uma filha e pudesse encontrar um colono americano para se casar com ela. Os ranchos de McAllen e Young, no sul do Texas, foram adquiridos dessa maneira. Esses eventos bagunçaram, mas também fortaleceram as estruturas sociais dos nortenhos que possuíam um patrão como pilar central. De certa forma, os aspectos fundamentais dessa estrutura social permaneceu intacta. Esta havia sido uma região de fraco controle federal. Essas comunidades haviam se organizado ao redor dos membros mais ricos dessas comunidades, ou seja, o patrão. E por consequência, o Texas americano também se tornou uma região de fraco controle federal, onde essas populações se organizaram ao redor do membro mais rico da comunidade, que podem ser tanto os grandes pecuaristas, os barões do petróleo ou os barões da tecnologia. Em 1941, certo Lyndon Johnson concorreu ao cargo de senador no Texas e venceu com absurdos 90% dos votos nos condados localizados ao sul do Texas. E a maneira pela qual ele conquistou esses votos não foi através de uma campanha, mas sim por ligar para um tal de George Parr, também conhecido como Duque do Condado de Durval, e fazendo a ele várias promessas em troca desses votos. Esses mesmos condados deram 95% dos votos ao candidato rival de Lyndon Johnson na campanha para governador no ano anterior. E em 1948, quando Lyndon Johnson concorreu novamente ao cargo de senador, ele novamente ligou ao George Parr e recebeu dessa vez 99% dos votos naqueles condados. Esses impressionantes resultados eleitorais são as consequências do desenvolvimento da cultura política após a anexação do norte do México pelos Estados Unidos, que deu continuidade às estruturas hierárquicas anteriores. Os terranos que viviam nos Estados Unidos foram mantidos afastados do poder político e das estruturas econômicas, mas eles se rebelaram. A sua primeira revolta foi em 1859, quando Juan Cortina liderou uma revolta contra as autoridades texanas. Essa revolta foi esmagada. Os terranos que demandavam por igualdade foram declarados inimigos do governo estadual e eles foram brutalmente caçados, mortos e até mesmo linchados. Dessa forma, os terranos se fecharam em suas comunidades, com suas famílias e igrejas. Tudo foi construído por eles mesmos para que vivessem de acordo com as suas normas e tradições, e geralmente viviam sob o jugo de um patrão. Pulando para os anos de 1970, caso você tivesse a intenção de concorrer a algum cargo político no Texas, como Lyndon Johnson, e gostaria de receber o famoso voto hispânico, você não precisaria nem se preocupar com a campanha, bastava fazer uma ligação a algum patrão. Entretanto, essa segregação, desapropriação de posses e consequente isolamento que se viu através das comunidades méxico-americanas, do Texas até a Califórnia, causou um efeito inesperado. Essas populações méxico-americanas passaram a estruturar as suas comunidades com o objetivo de cuidar um dos outros. Eles construíram estruturas socioeconômicas próprias. As suas famílias e a igreja foram ferramentas fundamentais para essa ajuda mútua, e como uma comunidade isolada e marginalizada, eles aprenderam a apenas contar com a ajuda de membros da sua própria comunidade. E foi nesse momento onde finalmente o lado positivo dessa segregação foi encontrado. A partir do momento em que essas comunidades de mexicanos americanos conseguiram se organizar, eles passaram a operar eficientes sindicatos, a organizações políticas de dentro de suas comunidades e conquistaram a representatividade política que por tanto tempo lutaram. Conquistaram isso muito mais rápido que qualquer outra minoria segregada dentro dos Estados Unidos. Mesmo depois de tanto sofrimento e dificuldades, esse povo conseguiu encontrar dentro das suas comunidades a sua força e segurança. A segregação desses latinos durou até a abertura da sociedade americana, quando finalmente a integração desses povos se tornou um processo político, e foi nesse momento em que os nortenhos voltaram a ser conhecidos pelo público geral, seja na cultura quanto na política, e foi apenas no início do século XXI que os historiadores texanos passaram a estudar de maneira séria e honesta a sua verdadeira história. Juan Seguin, o herói da batalha
Batalha de San Jacinto. Por enquanto, ele pode não ter o seu nome no artigo da Wikipédia, mas por todo o território do Texas, prédios públicos estão recebendo seu nome como homenagem. A Biblioteca Estadual foi rebatizada com o nome de Lorenzo de Zavala. As histórias dos texanos nortenhos, ou terranos, estão fomentando importantes questionamentos a respeito do estado do Texas e da sua história. Eles se rebelaram contra o brutal autoritarismo da ditadura mexicana e foram traídos por aqueles que queriam mantê-los como meros escravos. Os terranos talvez sejam muito mais texanos que aqueles que se rebelaram para os manter como escravos. Eles já viviam naquelas terras há mais de 4 séculos antes dos primeiros colonos americanos chegarem. Alguns são descendentes direto dos colonizadores que chegaram naquelas terras séculos antes do primeiro inglês colonizar a Virgínia. Os únicos que são anteriores aos terranos são os Apaches. A história dos terranos, Califórnia e nortenhos do Arizona, Novo México, Colorado e Nevada são no geral um dos mais interessantes capítulos na história daquilo que nós chamamos de Destino Manifesto. A história do Destino Manifesto é frequentemente contada em um contexto de americanos roubando as terras dos índios nativos, o que não deixa de ser verdade, mas essa narrativa ignora o importantíssimo capítulo do roubo das terras mexicanas após a sua traição. Não podemos nos esquecer que foram os nortenhos que se rebelaram contra o México, nortenhos de Coahuila, Texas, Sonora, Baixa Califórnia, Arizona, Novo México. Muitos deles queriam derrubar o regime de Santa Ana, ou até mesmo se separar do México para construir algo novo. Quando os mexicanos são relembrados do Álamo por algum americano ignorante, é muito importante pontuar que os mexicanos estavam entre aqueles rebeldes do Álamo. A narrativa que tomamos como verdade na história popular é de que americanos e mexicanos estão destinados a serem eternos inimigos, e isso é uma mentira. Eles têm muito mais coisas em comum do que você pode imaginar, mas para contar essa história, primeiramente devemos analisar os pontos de vista dos mexicanos e nortenhos, mas essas questões e respostas talvez serão examinadas minuciosamente num vídeo futuro. E o que importa para nós nesse momento é que os nortenhos formam uma parcela muito importante da cultura dos Estados Unidos. Eles não são completamente mexicanos, afinal foram separados e moldados por mais de um século dentro da esfera sociopolítica e cultural americana, mas eles também não fazem parte da majoritária cultura anglo-americana, afinal eles compartilham laços culturais com os nortenhos do lado de lá da fronteira, mas eles também são muito diferentes dos imigrantes mexicanos que chegaram recentemente, especialmente aqueles que vieram do sul do México. Mas eles nos ensinam uma preciosa lição, que no momento em que você analisa as coisas como elas realmente são, você percebe que as fronteiras não são barreiras culturais. As fronteiras são linhas imaginárias desenhadas por estados, por estruturas governamentais, e não por culturas. E quando essa fronteira foi desenhada, ela foi feita em um momento de grande crise política. A independência texana conseguiu agravar muito a terrível situação em que o México estava. Inspirados pela bem-sucedida Guerra de Independência Texana, várias rebeliões separatistas foram deflagradas pelas terras dos nortenhos. A República do Rio Grande, a República da Baixa Califórnia, a República de Sonora e até mesmo, no sul, a República de Yucatán. Com a recusa de Santa Ana em fazer um tratado de paz com o Texas, ele conseguiu falir o país. E agora, com os colonos da Nova Inglaterra e do Meio Oeste incitando ainda mais rebeliões na Califórnia, os Estados Unidos viram isso como uma oportunidade e, após conseguirem uma decisiva vitória, anexaram os vastos territórios do norte mexicano e moveram a fronteira para onde hoje está localizada a cidade de Nogales. Curiosamente, os Estados Unidos acabaram por não anexar Sonora, Coahuila e a Baixa Califórnia, embora eles poderiam e conseguiriam anexar essas terras. Afinal, haviam mercenários americanos envolvidos nessas rebeliões. Eles tinham seus motivos, porque anexar esses territórios resultavam em uma obrigação, e essa parte da história entra na categoria do "e se tivesse acontecido?". Os americanos poderiam ter desenhado as suas fronteiras muito mais ao sul. Eles poderiam tranquilamente ter anexado todas as repúblicas em rebelião e a extensão territorial dos Estados Unidos moderno se estenderiam até as montanhas de Sierra Madre. Mapas feitos nessa época mostram como essa campanha militar realmente foi considerada, mas eles não seguiram com esse plano e o governo mexicano esmagou todas as rebeliões. As razões por essa escolha estão intimamente ligadas ao conflito político que aconteceu dentro dos Estados Unidos nessa época, o conflito entre os estados escravistas do sul e os estados livres do norte. A oposição à guerra mexicano-americana veio a partir dos políticos da Nova Inglaterra. Quem acreditou que todas aquelas vitórias sobre o México, a anexação da metade das suas províncias, vão nos dar mais liberdade, purificar nossa moral ou tornarão nossa indústria mais próspera do que é hoje? Os assassinatos não podem ser escondidos de Deus atrás de alguns trapos frágeis que chamamos de estandartes, que nos transformam em carniceiros, pois já é muito tarde para livrar nossas almas da culpa daquela carnificina.
Essa foi a pergunta feita pelo famoso abolicionista e jornalista de Massachusetts, Horace Greeley, pois então o Senado Estadual de Massachusetts definiu essa guerra como uma guerra contra a liberdade, contra a humanidade, contra a justiça, cujo único objetivo é expandir os estados escravistas ou assumir o controle dos estados livres. E no final, essa era a mais pura verdade. O presidente dessa época, James Polk, um sulista, cuja sua lealdade política estava ligada aos estados do sul, estados esses que há muito tempo clamavam por essa guerra. O senador do Mississippi, John Quitman, clamou por uma invasão ao México logo após a abolição da escravidão naquele país, com o argumento de para prevenir a fundação do Império Negro e Mestiço. Toda a classe política sulista há muito tempo buscava maneiras para expandir a escravidão. Eles tinham um plano para a criação de um círculo dourado. Em 1854, essa ideia se tornou uma organização que se chamaria os Cavaleiros do Círculo Dourado, que se tornou um precursor de outra organização cujo nome começa com a letra K. Eles advogavam pela anexação de toda a costa do Golfo do México até Yucatán, escravizando todas as pessoas não brancas dessa região, e então declarar guerra contra a Espanha para anexar Cuba e a Espanhola, e todo esse território se tornariam novos estados escravocratas, compostos por plantations escravistas, e eles queriam criar um gigantesco império escravista ao redor do Golfo do México, um círculo dourado de estados escravagistas, se estendendo ao redor do Golfo do México, e essa é a razão do nome Círculo Dourado. Em 1854, quando a Espanha aboliu a escravidão, o Senado da Louisiana passou a seguinte moção: condenamos a abolição da escravidão na Cuba espanhola e o sacrifício da raça branca. Os estados sulistas não tentavam esconder o fato de que eles queriam expandir as fronteiras dos Estados Unidos, para que eles pudessem expandir a escravidão. A Nova Inglaterra temia isso. Não. Eles tinham terror dessa ideia. Afinal, o projeto iria dobrar a quantidade de estados sulistas dentro dos Estados Unidos, e por consequência, o número de representantes dos estados sulistas iria dobrar no Senado, no Congresso e os delegados eleitorais. Os estados escravagistas iriam dominar o governo dos Estados Unidos, por consequência disso, os estados livres faziam oposição a toda e qualquer tentativa de anexar qualquer território mexicano. Contudo, essa era uma grande hipocrisia por parte dos políticos da Nova Inglaterra, porque eles também se expandiram para o oeste e eventualmente conquistaram os territórios mexicanos, e fizeram isso para possuir mais estados livres e, por consequência, ter mais poder político para combater os estados escravistas. Enquanto isso, a Califórnia estava cada vez mais sendo colonizada por pessoas do meio oeste, no interior, e as pessoas da Nova Inglaterra na sua costa. O fato era que esses grupos não tinham muita coisa em comum, além de ambos desprezarem a escravidão. E a Califórnia iria prover acesso ao Oceano Pacífico, e isso era algo que os estados escravistas queriam muito possuir para benefício próprio. Existem dois pequenos detalhes que fazem a colonização da Califórnia ser diferente da colonização do Texas. Desconsiderando o que alguns californianos podem dizer para você, não havia muito clamor popular independentista ou revolucionário na Califórnia. A independência desse estado do México foi quase completamente criada e comandada pelo governo federal norte-americano, que anexou essa região imediatamente quando foi possível. Outro detalhe é que os colonos da Nova Inglaterra e do meio oeste não conseguiram transplantar os seus modelos sociopolíticos e culturais na Califórnia, como os sulistas escravagistas conseguiram no Texas. Os anos da corrida do ouro acabaram por atrair centenas de milhares de imigrantes do Chile, Argentina, Alemanha, Suécia, Irlanda, Japão, Coreia, China, Turquia, Jamaica e Índia. A população que vivia na Califórnia se tornou absurdamente diversa. Não havia apenas um único grupo cultural que poderia dominar todos os demais. E para essa sociedade conseguir funcionar propriamente, ela precisou aprender como tratar todos esses povos de maneira digna. Esse influxo de imigrantes acabou por gerar um grande capital que foi o combustível para o desenvolvimento de setores industriais como ferrovias, siderurgia, manufaturas, agricultura e muito mais. O modelo sociopolítico da Nova Inglaterra sempre foi o de priorizar o bem-estar da comunidade sobre o bem-estar do indivíduo. Afinal, esse sistema foi desenvolvido dentro da cultura puritana inglesa. Mas na Califórnia, com o influxo de imigrantes, o rápido crescimento e desenvolvimento da indústria atraiu ainda mais grupos imigrantes, que trouxeram suas próprias culturas e resultou na priorização das liberdades individuais, deixando de lado os valores da comunidade. Sendo assim, os valores comunitários no estado da Califórnia acabaram sendo preservados dentro de pequenas comunidades e as suas igrejas, sejam elas as comunidades de agricultores mexicanos-americanos, agricultores japoneses, mineiros argentinos, irlandeses e americanos trabalhadores de portos, ou os trabalhadores ferroviários chineses. A Califórnia politicamente se alinhou com a Nova Inglaterra, mas o seu desenvolvimento sociopolítico foi completamente diferente. O modelo de segregação racial que havia sido implementado no Texas foi até tentado na Califórnia, mas foi pouco rígida e eventualmente colapsou. A cultura mexicana e o catolicismo foram preservados e misturados com a cultura
cultura inglesa e com todas as culturas que acabaram de chegar, formaram algo único e novo. Enquanto isso, no Texas, os nortenhos foram deixados basicamente da mesma forma que sempre foram. Os terranos que haviam sido segregados acabaram, por consequência, preservando muito da sua estrutura comunitária. Compara isso com os californianos, que participaram ativamente da construção sociopolítica que a sociedade americana estava formando. Eles ajudaram a reformular essa sociedade no século que estava por vir, mas, por sua vez, os californianos se tornaram muito mais americanos. A Califórnia se tornou uma colcha de retalhos de várias culturas que haviam se misturado em uma sociedade pioneira, sem haver a necessidade de um grupo dominante que precisasse construir uma estrutura política artificial que conseguisse servir a todos. Essa terra se tornou o lugar para onde você iria iniciar uma nova vida, mas não apenas para norte-americanos, mas um lugar para qualquer pessoa do mundo poderia ir. Um lugar muito mais tolerante que a maior parte dos países do mundo conseguiriam ser, e que de certa forma conseguiu mudar o próprio Estados Unidos. Enquanto os Estados Livres trabalhavam incessantemente para trazer a Califórnia para a União, estrategicamente os Estados Livres também entraram em um acordo a respeito da anexação do Texas como um estado escravista. Afinal, para eles, o Texas parecia um lugar sem nenhum valor, apenas um pedaço de deserto, com algumas regiões estranhas que brotavam um líquido preto esquisito da areia que fedia enxofre, nada de muito valor. Mas, sendo um deserto, ele era perfeito como um estado tampão que iria proteger a Louisiana e o seu estratégico porto de Nova Orleans, que, sendo a foz do rio Mississippi, ele era o calcanhar de Aquiles da economia americana do século XIX. Com essa anexação, uma força invasora inimiga seria obrigada a marchar por um longo, difícil e hostil deserto, cheio de apaches e sulistas raivosos para chegar no país de fato. E diferente do México, os Estados Unidos tinham uma outra vantagem que contribuía para a anexação do Texas. Por séculos, os espanhóis e mexicanos tiveram imensas dificuldades para superar a geografia do chaparral. Tentativas de impor as suas estruturas estatais sobre essa região falharam miseravelmente. O Estado espanhol não possuía os meios para fazer isso, e o Estado mexicano, que herdou muito das estruturas políticas e econômicas da Espanha, também era muito fraco para fazer isso. Mas para os americanos, que têm em desenvolvimento o seu modelo de Estado desde o século XVII, uma estrutura que permitia a existência de um aparato governamental mais descentralizado, tornava essa tarefa mais fácil. A geografia do chaparral continua sendo até os dias de hoje uma grande dificuldade para o controle estatal, mas as instituições que se desenvolveram dentro dos Estados Unidos tornaram o controle dessa região muito mais fácil do que para o México. Todas essas expansões territoriais motivadas pelo Destino Manifesto e realizadas tanto pelos Estados Livres quanto pelos Estados escravagistas na busca de expandir o seu poder político, e que, no final, acabaram por formar um compromisso político entre essas duas facções rivais dentro do governo dos Estados Unidos. A Califórnia seria anexada como um futuro Estado livre e que iria garantir o acesso ao Pacífico, e o Texas seria anexado como um futuro Estado escravagista para proteger a Louisiana. A fronteira que separa hoje o México dos Estados Unidos da América não foi definida pela cultura, pela língua, pela geografia, pela religião, pela etnia ou pela conquista como espólios em uma guerra. Ela foi desenhada como um compromisso entre duas facções políticas rivais, em uma tentativa de se prevenir uma guerra civil. Guerra civil essa que acabou por acontecer de qualquer maneira. Durante os 2 primeiros capítulos dessa série eu foquei em apenas um ponto. Eu tentei apresentar a você quais eram as características da fundação dos Estados Unidos e do México e como elas eram diferentes. E por consequência disso, como elas se desenvolveram de maneiras distintas. Enquanto na costa leste da América do Norte, um gradual mais constante sentimento de rebelião surgia dentro das estruturas comunitárias autônomas, um sistema financeiro voltado ao interesse pessoal e separatismo moldaram quais seriam as estruturas políticas dos Estados Unidos. Enquanto isso, no Planalto mexicano e em grande parte da América Latina, o Império Espanhol foi muito bem sucedido em estabelecer o seu modelo de Estado e estruturas sociais semelhantes ao de uma sociedade feudal como aquela que existia na metrópole. Os colonizadores buscaram replicar o feudalismo europeu nas Américas, e onde eles foram bem-sucedidos, uma sociedade feudal foi estabelecida, e com isso todo o legado desse modelo veio com ela. Pois então, para aqueles que estão prestando muita atenção, talvez já tenham encontrado uma grande falha nesse caso que eu estou construindo. Se as estruturas feudais deixam como legado estruturas políticas corrompidas e disfuncionais, sendo assim, porque o Estado na Europa não é tão corrompido e disfuncional como o Estado mexicano?
A resposta para essa pergunta é exatamente o porquê o Estado mexicano está na atual situação: destruição e declínio. A destruição não é exatamente algo que estamos habituados a associar com a estabilidade ou com o estabelecimento de uma política estável e ordem social. A destruição soa mais como o tipo de ambiente que produz o war e que, por sua vez, permite que entidades apátridas se estabeleçam e tomam controle para si. Entretanto, foi através do caos, da guerra, da destruição e declínio que, em última análise, moldou as modernas instituições políticas da Europa. O modelo feudal europeu começou a ser desafiado no ano de 1789 e em 1803, e mesmo que esse modelo tenha sido restabelecido em 1815 pelas potências feudais, esse modelo continuou sendo desafiado de novo e de novo. As existentes estruturas políticas eventualmente arrastaram todo o continente europeu para uma catástrofe de proporções apocalípticas, que acabou por colapsar boa parte das antigas estruturas políticas europeias, e o resultado desse colapso foi um violento vácuo de poder que fomentou o nascimento de uma poderosa força política que acabou por destruir todo e qualquer resquício daquela antiga Europa. A Europa de 1945 foi uma Europa que necessitava de reconstrução, mas não era apenas a reconstrução da infraestrutura destruída, ou das vilas, cidades e indústria, mas também reconstruir o seu Estado. O sistema político foi reinventado, e ironicamente o sistema americano, o sistema republicano, aquele sistema que nasceu da rejeição daquela estrutura feudal europeia, que acabou por ser aquela que assumiu o controle e construiu um novo modelo no qual a Europa de hoje faz política. E o que nasceu desse processo foi um sistema político mais estável, aberto, justo, livre e transparente. Esses novos estados agora propiciam um jogo equitativo para a realização do comércio e para o desenvolvimento de um livre debate público. Mas havia uma exceção na Europa. Um estado que se manteve intocado pelos eventos apocalípticos que reduziram o continente europeu a cinzas. Um estado que se manteve fora da reconstrução física e de ideias que ocorreu no pós-guerra, um estado que nos dá alguma ideia daquilo que aconteceu no México, porque o seu recente desenvolvimento político, de certa forma, é similar ao desenvolvimento mexicano. A Espanha viveu e sofreu diretamente as consequências de todo esse caos político que a Europa havia vivido, mas a Espanha conseguiu se manter de fora do juízo final. Em vez disso, ela viveu seu apocalipse particular, uma guerra vencida pelas forças daquela antiga Europa. Essas forças tentaram recriar uma esquisita, romantizada, nostálgica, mas de certa forma moderna visão da antiga Espanha, mas sem nenhum charme, um desprezo total pela cultura. Eles criaram um regime brutal e totalitário, que era totalmente dependente economicamente de uma rica elite que lembrava vividamente os aristocratas europeus do século XIX, um regime profundamente corrupto. Esse tumor maligno que surgiu na história espanhola eventualmente colapsou em si, mas as estruturas desse modelo de Estado espanhol, a maneira em que o governo era gerido, continua existindo parcialmente na Espanha até os dias de hoje. A corrupção, a falta de transparência pública, a instabilidade regional, nepotismo e calamitosas decisões econômicas resultantes de negociações feitas a portas fechadas, algo que é popularmente chamado na Espanha de o fantasma do Franco. A diarreia que você vai ter após beber a água da torneira no México é popularmente chamada de a vingança de Montezuma. É um nome engraçado e supersticioso que evoca o fantasma do antigo imperador azteca que está voltando para assombrar aqueles que hoje habitam as suas terras. E de certa maneira, isso é verdade. O completo fracasso do Estado mexicano em prover ao menos saneamento básico para a maior parte do seu sistema hídrico é o resultado direto de um legado de séculos de profunda corrupção em seu Estado falido. Você pode chamar isso de o fantasma de Santa Ana, o fantasma de Díaz, o fantasma do PRI, mas de todo modo, o que o Estado mexicano compartilha com o Estado espanhol é que ambos nunca passaram por um profundo período de reconstrução do seu Estado. Eles nunca abandonaram os seus antigos, corruptos, obsoletos e ineficientes modelos de Estado. A primeira rebelião da Guerra de Independência Mexicana foi a Revolta de Hidalgo, um levante realizado por camponeses liderados por um padre, que em um primeiro momento não lutava contra a Espanha em si, mas sim contra a tirania da elite colonial. Por sua vez, essa elite colonial esmagou essa revolta apenas para lutar depois pela sua independência contra a Espanha, porque a Espanha queria limitar os poderes dessa elite que governava o México como pequenos tiranos. O México foi deixado em ruínas, e quem reconstruiu esse novo país independente foram os mesmos tiranos do passado.
Mas o México teve outras chances. Esse lugar passou por muitos outros eventos cataclísmicos que deixaram essa nação em ruínas, e o resultado de toda essa devastação poderia ter sido a reconstrução física e de ideias do Estado mexicano, em um modelo menos corrupto, mais democrático e mais justo. Isso poderia ter acontecido ao fim da Guerra Mexicana-Americana, após as Guerras da Reforma, ao final da ocupação francesa ou na Revolução de 1910, mas em todas as vezes, a única coisa que foi conquistada foi um retumbante fracasso e o retorno das forças do passado ao poder. Vamos voltar para onde estávamos. Enquanto os americanos estavam anexando o Texas e a Califórnia, os europeus estavam lambendo as suas feridas após décadas de revoluções e guerras. Eles também haviam perdido uma considerável fonte de renda das colônias nas Américas. O novo mundo que eles usavam como uma vaca leiteira que produzia dinheiro estava escapando entre seus dedos. No momento em que a República Mexicana deu um calote em sua dívida externa para com os franceses e espanhóis, este pareceu um momento perfeito para reconstruir e fortalecer a influência europeia nas Américas. Partindo do princípio em que o Estado mexicano era fraco e havia acabado de sair de uma guerra custosa, esse parecia ser o alvo perfeito. Os franceses invadiram o México e botaram o monarca austríaco no trono desse novo império e criaram uma bandeira extremamente complexa para se desenhar. Os franceses receberam o suporte de todas as grandes potências europeias nesse empreendimento. Afinal, eles desejavam reconstruir a sua esfera de influência na América novamente. Isto posto, os europeus acabaram esquecendo de um pequeno detalhe. Se o Estado mexicano estava tendo dificuldades homéricas em governar o México, o que fez eles pensarem que de alguma forma eles conseguiriam? Somando a isso tudo, poucos mexicanos realmente queriam o retorno de seus soberanos europeus. Sim, haviam alguns apoiadores dessa nova monarquia mexicana, especialmente entre a elite da cidade do México, mas fora isso, somente os Estados Confederados e a já moribunda monarquia brasileira deram suporte a esse Estado fantoche francês. O exército republicano do México lutou bravamente, e mesmo que os franceses tenham sido bem-sucedidos em ocupar as grandes cidades, eles foram arrastados para uma guerra de guerrilha no interior, uma guerra que eles não conseguiriam vencer. Da mesma forma que todas as outras instituições que já tentaram estabelecer algum controle sobre o norte, eles fracassaram. Os nortenhos não tinham nenhum interesse em receber as ordens dos franceses, e para pontuar, a capital do México durante a ocupação foi a cidade de Juárez. Os americanos estavam furiosos com essa situação, e até mesmo consideraram entrar nessa guerra do lado do México para expulsar os franceses do continente, mas nesse momento, eles estavam preocupados com a sua própria guerra. Mas isso não impediu que eles provessem algum auxílio. Eles até mesmo encorajaram voluntários americanos a irem ao sul para lutarem contra os franceses. E no final, os franceses perderam. E os mexicanos comemoram essa vitória até os dias de hoje, no dia 5 de maio, que é o aniversário da primeira grande derrota dos franceses, que aconteceu 5 anos antes do fim da guerra. Esse é um capítulo injustamente pouco analisado da nossa história moderna. Esse foi um importante ponto de inflexão. Essa guerra marcou o fim das ambições geopolíticas coloniais dos europeus na América. Essa foi mais que uma vitória do México. Essa vitória pode ser vista como uma vitória de todas as nações americanas, que a partir daquele momento conquistaram o direito de escolher os seus próprios destinos, sem interferência dos europeus. E naquela época, essa foi uma mensagem bem clara, que o imperialismo europeu se estendia e acabava na costa do continente americano. Aliás, a primeira vez que o 5 de maio foi comemorado foi justamente na Califórnia, anos antes da guerra ter acabado, por americanos em solidariedade para com o México, e durante essa festa foram coletadas doações e voluntários para serem enviados ao sul para comporem as forças republicanas do México. Os europeus ao final da guerra voltaram para suas casas e passaram a descarregar as suas frustrações em cima dos africanos e contra si próprios. E o que restou do México foi uma nação devastada, mas que havia encontrado algum otimismo. A sua relação com os Estados Unidos, que haviam sido cortadas, com o final de todos os conflitos, essas relações diplomáticas foram restauradas, e essas duas nações acabaram entrando em um acordo de amizade e cooperação, onde os americanos passaram a enviar ajuda para reconstruir a economia mexicana, e nesse ponto, a história poderia ter tomado um caminho completamente diferente. O modelo de Estado do México poderia ter sido reconstruído de uma forma diferente. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, o que aconteceu se chama Porfiriato, batizado em homenagem a Porfírio Dias, um herói da guerra contra a França que se tornou presidente do México em 1884. Dias reconstruiu a economia mexicana, expropriando vastas extensões territoriais, roubando essas terras principalmente de pobres camponeses mestiços do sul e entregando elas a grandes latifundiários. Essa ação teve um grande impacto
impacto nesse setor da economia mexicana. Várias pequenas famílias de agricultores se estabeleceram através de muitas áreas hostis e de difícil acesso no México durante o passar dos séculos, fazendas autossuficientes, onde essas famílias conseguiam suprir as suas necessidades básicas e também repassar parte de sua produção em forma de imposto para as autoridades locais, ou os fazendeiros que alugavam um pedaço de terra e pagavam o uso dessa propriedade para um grande latifundiário da região. O governo não se importou com qual tipo de fazenda era, ou se esse povo era dono ou não dessa terra. Todos esses pequenos agricultores foram expulsos de lá. E os novos donos dessas propriedades criaram plantations em seu lugar. Plantations de henequim, para a produção de fibras para cordas, sorgo para ser utilizado como ração para o gado, café para suprir a demanda global que explodiu durante a segunda metade do século XIX e cana-de-açúcar para produzir rum e açúcar. E o que todas essas culturas tinham em comum era que nenhuma delas poderia ser produzida em uma pequena fazenda familiar. Essas plantações tinham como requisito mínimo uma grande força trabalhadora e muito investimento de capital, coisas que uma pequena fazenda familiar não poderia atrair ou fazer. Todas essas plantations faziam parte da economia global da época e a maior parte desses produtos era vendido para mercados estrangeiros em uma intrincada e complexa cadeia produtiva global. A vasta maioria dessas plantations foi criada no sul do México, no meio das florestas tropicais. Ou seja, essas florestas foram derrubadas e utilizadas como fertilizantes para enriquecer o solo, e devido ao clima quente da região, era possível colher várias vezes durante o ano. Entretanto, uma dura lição que é dada a qualquer tipo de pessoa que resolve investir nesse tipo de plantation ou ranchos localizados em florestas tropicais, uma lição que os países do oeste africano e países da América Central aprenderam da pior maneira possível. Lição essa que o Brasil deveria ter aprendido lá no século XIX, mas pelo que parece, o atual governo planeja aprender essa lição novamente. Florestas tropicais não são depósitos aleatórios de fertilizantes naturais. Essas florestas são um frágil ecossistema autossustentável, um ecossistema que trabalha em um constante ciclo de reciclagem. Árvores podres e folhas secas constantemente fertilizam o solo e que por sua vez mantém a chuva contínua nessa região. Ao derrubar uma floresta tropical, você vai destruir esse ciclo. Quando você construir o seu rancho ou plantation nesse solo fértil, você sim vai receber alguns anos de fartas colheitas. Mas com esse ciclo natural quebrado, esse solo vai deixar de ser tão fértil assim, e por consequência disso, você vai ser obrigado a gastar uma enorme quantia de dinheiro em fertilizantes. As plantations em florestas tropicais acabam por criar o seu ciclo próprio. Um ciclo de autossuficiência na geração de pobreza, que prende segmentos inteiros da população a uma baixa renda anual, de baixa qualificação do trabalho, mas com trabalho braçal intenso e de pouca inovação. E é isso que nós vemos da Costa do Marfim até as florestas da América Central. O único método que permite que você consiga manter uma alta lucratividade nessas plantations de florestas tropicais é continuar destruindo ainda mais florestas ou tendo trabalhadores que não recebam salários. Com o estabelecimento do modelo escravagista, as plantations caribenhas conseguiram gerar uma gigantesca margem de lucro. E para conseguir resultados semelhantes, o governo de Porfírio Dias seguiu por um caminho semelhante. Esses pequenos agricultores desapropriados, em sua grande maioria mestiços, acabaram por trabalhar em um regime análogo à escravidão como servos contratados. Trabalho penal era utilizado, ou o governo mexicano simplesmente sequestrava civis e os forçavam a trabalhar nesse modelo de plantation exploratório e industrial. O ponto mais baixo que esse modelo econômico chegou foi quando Porfírio Dias desapropriou os nativos Yaqui, que viviam praticamente intocados no norte do estado de Sonora. Eles não apenas perderam suas terras, mas também perderam quase toda a sua população. Cerca de 8 mil deles foram deportados ao sul do estado de Yucatán e foram forçados a trabalhar como escravos nas plantations, em um suposto regime civilizado de trabalhos forçados, similares às missões espanholas estabelecidas ali mais de 2 séculos atrás. Esses eventos iniciaram uma gradual mudança no equilíbrio de riqueza da nação. O sul foi dominado por ricas plantations, que davam a impressão de que a riqueza média estava subindo no sul, mas a realidade era que o sul estava se tornando cada vez mais pobre, devido à massiva população de empobrecidos trabalhadores agrícolas que trabalhavam nessas plantations. Alguns até argumentam que o porfiriato tornou o México mais rico devido ao grande crescimento do PIB, mas essas políticas e muitas outras mostram que claramente o México se tornou mais pobre. O PIB, sim, pode ter crescido, mas o PIB per capita estava despencando. A vida do cidadão médio estava se tornando cada vez mais miserável. O governo Dias também definiu essas plantations como monopólios e entregou esses empreendimentos aos seus aliados mais próximos e amigos da cidade do México. Em paralelo, ele também determinou o monopólio do setor de mineração e outros setores econômicos importantes e os entregou aos seus aliados políticos. Esse novo México industrializado se manteve focado na produção de matérias-primas para suprir os mercados estrangeiros. Isso significou para
para o México que eles passaram toda a revolução industrial servindo aqueles que realmente fizeram uma revolução econômica, em vez de revolucionar a sua própria economia interna. Os bancos também foram monopolizados e entregues a aliados políticos e amigos pessoais de Díaz. E isso causou um dano permanente e efeitos desastrosos à economia mexicana como um todo. Os bancos e o capital que eles disponibilizam são essenciais para qualquer economia crescer e para fomentar, financiar e produzir inovação tecnológica. Mas partindo do ponto em que esses bancos estão nas mãos de um pequeno e elitista grupo, eles acabam servindo um propósito completamente diferente. Os donos dos monopólios buscavam por empréstimo dos bancos que eles mesmos controlavam. Eles conseguiam garantir e preservar a própria riqueza, enquanto ao mesmo tempo faliam a concorrência. O setor bancário mexicano se tornou intimamente ligado à política do país e acabou sendo usado como uma ferramenta pelos políticos não eleitos para assegurar o seu poder e riqueza, uma arma para destruir todos aqueles que os desafiassem e assim mantendo seu novo status quo inalterado. Em 1910 existia um total de 40 bancos no México. Muitos deles eram controlados por aliados políticos e amigos de Díaz, garantindo o monopólio do capital para apenas aqueles que esse pequeno grupo permitisse. Para tomar o seu lugar nessa nova economia global industrializada e também conseguir acesso a mercados estrangeiros, Díaz derrubou as regulações que proibiram o comércio com países estrangeiros. Dessa forma, a sua nova economia poderia exportar suas matérias-primas para as indústrias estrangeiras em ascensão. Entretanto, não apenas os únicos que produziam esses produtos eram aqueles que detinham o monopólio, mas também eles eram os únicos que recebiam o direito exclusivo para comercializar no mercado internacional. Em termos de leis e transparência, da mesma forma que os presidentes anteriores, Díaz não havia sido eleito, ele tomou o poder através da força e da corrupção. Ele tinha o poder de alterar as leis da maneira que ele quisesse para perdoar ou simplesmente legalizar qualquer crime que ele ou seus aliados cometessem. Uma lei em particular foi muito utilizada para esse fim. Ela era chamada de Recurso de Amparo e foi criada com base na Constituição Mexicana de 1857. Ela era essencialmente um apelo à proteção. Ela dava o direito a um indivíduo a argumentar que alguma lei particular simplesmente não se aplicava a ele, porque aquelas leis estariam violando os seus direitos garantidos na Constituição, mesmo que a Constituição nem ao menos explicitamente ou implicitamente protegesse aquilo que ele chamava de direito como um direito. É confuso. Ela foi introduzida ao México como uma maneira de proteger o indivíduo contra as agressões do Estado, e essa lei foi copiada por muitos países latino-americanos, mas essa lei na América Latina, especialmente no México e na Colômbia, ela acabou sendo utilizada por políticos e outros criminosos para escapar de processos e investigações pelo método de ofuscar o processo legal com argumentos obscuros sobre direitos obscuros, que supostamente foram violados durante a investigação de sua pessoa e suas atividades. Em resumo, negócios escusos, corrupção e atividades criminais no México eram realizadas por oficiais do governo e pela elite rica, não apenas se tornaram protegidas pelo Estado mexicano, elas foram legalizadas. Compara isso com o desenvolvimento econômico que aconteceu nos Estados Unidos durante esse mesmo período. O setor bancário norte-americano nasceu a partir do escândalo e da fraude, por políticos em colaboração com a rica elite para ficarem ainda mais ricos. Mas aqui existe uma diferença crucial em comparação com o México. Esses políticos envolvidos nesses escândalos foram expelidos do Estado através do voto. Fazer parte desse tipo de corrupção acabou se tornando gradativamente mais arriscado ao passo em que a sociedade civil americana estava se expandindo e se desenvolvendo. Os bancos não passavam de negócios privados criados por pessoas sem nenhum tipo de aprovação ou liberação estatal. Em 1818 existiam 338 bancos nos Estados Unidos. Já no ano de 1910 existiam mais de 27 mil bancos, expandindo o capital e disponibilizando esse dinheiro ao americano comum. Se você queria fazer um empréstimo para iniciar um negócio nos Estados Unidos, você iria conseguir esse empréstimo com muita facilidade, e essa disponibilidade de capital iria operar milagres na Revolução Industrial Americana. Se você havia desenvolvido alguma inovação e precisava de capital para construir e vender o seu produto, você possuía os meios para fazer isso. E a razão para essa facilidade toda pode ser encontrada no sistema de patentes da lei inglesa. Em 1623, o parlamento inglês aprovou o Estatuto dos Monopólios, que tirou o direito do rei inglês de garantir patentes e monopólios a quem ele quisesse. Agora, baseada na lei inglesa, as pessoas buscavam patentear as suas criações em instituições públicas. Essa lei moldou as leis americanas e permaneceu por lá por muito tempo, após a independência do país.
Diferente do México, você não precisava implorar ao Estado para garantir o seu privilégio de fazer negócios. Você já tinha esse direito e poderia adicionalmente demandar do seu governo a proteção desse seu direito caso ele fosse violado por outros. Se você tivesse uma ideia, você poderia patentear essa ideia a um baixíssimo custo e então poderia vender essa patente a alguma corporação ou empresa para receber mais capital e continuar criando mais patentes com outras inovações para financiar e expandir os seus negócios. As estruturas socioeconômicas e políticas existentes nos Estados Unidos garantem que não apenas como um Estado, mas sim como uma sociedade que, através dos esforços de seus cidadãos participando diretamente da Revolução Industrial, que levariam a nação adiante, e de que seria esse processo que colocaria a nação em sua posição de liderança. Mas havia um lugar dentro dos Estados Unidos que estava na contramão desse processo. Essa região estava se desenvolvendo de maneira muito semelhante ao México. Esse lugar era o Sul, que mesmo com a abolição da escravatura, a população negra foi mantida em um sistema de servidão via contrato, onde, apesar do desenvolvimento econômico em algumas áreas específicas, essa região permanecia sob o jugo de uma rica elite corrupta, onde inovação e desenvolvimento econômico demorou muito tempo para engatar até pouco tempo atrás. Em contraste ao desenvolvimento americano, no México, as estruturas socioeconômicas e políticas da Espanha colonial foram adaptadas para funcionar como uma república e agora foram adaptadas novamente para funcionar dentro de uma revolução industrial. Contudo, enquanto a rica elite da cidade do México prospera e conspira, entre os cidadãos mexicanos comuns, um descontentamento começa a surgir, e tudo isso acontecia bem abaixo dos seus narizes, e esse descontentamento, eventualmente, iria explodir em uma revolução. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, e muito obrigado ao Kraut por ter liberado para quem quisesse fazer a dublagem dessa trilogia. Ele é o youtuber que está fazendo essa série, e eu sou muito fã do trabalho dele e eu fico feliz em ajudar ele de alguma forma. E eu peço que você vá lá e confira o vídeo original e os outros documentários que ele fez anteriormente. Todos os links estão na descrição. O meu muito obrigado a todos os meus amigos e inscritos que disponibilizaram as suas vozes para dublar as citações. Eu peço que sigam todos eles, os links das suas redes sociais estarão na descrição do vídeo. E bom, caso você não seja inscrito aqui do canal, eu peço que você se inscreva. Isso vai me ajudar muito. E eu pretendo dublar os próximos vídeos do Kraut. E é isso. Meu nome é Imperador57 e até o próximo vídeo.